Se você não quiser, se vocês não ouvirem a voz dela, vocês dão um dó? Sim. Principalmente o pessoal aí do fundo. Estou escutando? Sim. Ótimo. Então, uma boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus ele esteja conosco. Por esse maravilhoso universo de Deus. Tenham plena certeza que todo esse universo é de Deus. Inclusive, cada um de nós somos criaturas de Deus. Ou melhor, somos filhos de Deus. Então, se estamos em alguma dificuldade, alguma angústia, alguma ansiedade, algum problema, algum desafio, vamos lembrar que nós somos filhos de Deus. E isso é grandioso para nós. Não podemos esmorecer. Temos que estar sempre dentro de nós aquela chama de esperança. Na caixa de Pandora, não sei se vocês já ouviram falar da caixa de Pandora. Pandora recebe dos deuses gregos um presente, mas um presente esquisito. E que foi dito para Pandora, para que ela não abrisse a caixa. Como é que fala isso para uma mulher? Difícil. Dá um presente e fala assim, não abra. O que acontece com qualquer mulher? E foi isso que Pandora fez. É um mito grego, lindíssimo. Aí Pandora, o que ela fez? Ela abriu. Quando ela abriu, saíram o quê? Os males do mundo. Todos os males do mundo saíram daquela caixa. Quando ela conseguiu fechar a caixa, a única coisa que restou lá dentro da caixa foi o quê? A esperança. Esse é um mito muito bonito. Mito é uma história, né, contada para explicar as coisas. É uma explicação grega para explicar as dores do mundo, os males do mundo. E eu chamo vocês a procurarem isso, mais detalhado, chamado mito Pandora, tá? Que é a caixinha de Pandora. Hoje, e eu ando sempre com a Bíblia, né? O pessoal pergunta, mas você não é espírita, está andando com a Bíblia para cima e para baixo? Pois é. Eu chamo nesses momentos que nós estamos passando de transição planetária para nós espíritas, que é uma transformação que vem desde a época de Kardec, que está vindo, passando por nós, que é uma modificação do planeta, saindo desse planeta, aqueles que não têm condição de ficar indo embora, vão indo para esse planeta aqueles que vão ajudar a melhorar a evolução espiritual do planeta. Nós estamos nessa transição e o planeta vai sair de provas e expiações, que é onde estamos, provas e expiações, que é um planeta onde o mal predomina, onde nós temos provas. O que são provas? Dificuldades que nós mesmos pedimos para a nossa evolução espiritual. E expiações, aquilo que a gente vem resgatar de outras encarnações. E expiação, o que significa expiação? Expiar significa extrair a pureza. Então nós estamos aqui para tirar o quê? Nos purificar. Nós estamos nesse planeta que não é fácil, mas também não é difícil. É um planeta que requer muito trabalho para a nossa evolução espiritual. É um planeta complicado, porque é onde o mal predomina. E se você olhar para o lado, você vai ver que isso é uma realidade. E nós estamos numa transição para um planeta de regeneração. O que é isso? Não é que é um planeta feliz e celeste, é um planeta que já é melhor que o nosso, onde o mal e o bem vão estar igualados. O bem vai estar ali também. Então nós estamos modificando. Para os católicos e protestantes, o que significa essa transição planetária? O final dos tempos. Já ouviram falar isso? Final dos tempos. É o que nós estamos vivendo.
quem não está vendo, como diz Jesus, que eu gosto muito quando ele fala, quem tem olhos que veja, quem tem ouvidos que ouça. Observem as coisas que estão acontecendo. Nós temos aquela parábola linda de Jesus, do joio e do trigo. Está sendo muito claro isso, porque tem espíritos que estão na última oportunidade dele para permanecer aqui no planeta de regeneração. Por isso que a gente vê tantas coisas más acontecendo, porque é a última vez. Ele não vai ficar aqui. Você pode dizer, essa pessoa má, ela vai ficar aqui? Não, ela não vai. Ela vai para outro planeta. Ela vai sair do planeta. Está sendo levado, estão indo embora. Então, essa pessoa má, ela não vai para o umbral. Já ouviu falar do umbral? Não, gente, não vai. Vai para as trevas, nem trevas vai. Para quem está indo para o umbral, dê graças a Deus. Se você desencarnar do umbral, não fique triste. Mas graças a Deus, quer dizer que eu ainda vou permanecer aqui na Terra melhorado. Né? Porque o pessoal está saindo daqui. É a última oportunidade. É o joio e o trigo. É isso que nós estamos vivendo agora, que é o final dos tempos. E como é que a gente deve entender as coisas desse final dos tempos, na transição? Tem um livro maravilhoso do médium Divaldo Franco, que se chama Transição Planetária. Aqueles que gostam de ler e se interessar por esse final, é muito bacana, chama Transição Planetária. Mas quem gosta de ler a Bíblia como eu, gosto, porque eu acho que nós espíritas também temos que estudar a Bíblia, não só a Bíblia, como outras coisas que eu vou falar aqui para não assustar. Nós temos que estudar todo o nosso Pentateuco espírita. O que é Pentateuco? Os 5. Os 5 livros da codificação. Nós temos que estudar. Ler, estudar. Não é só ler, estudar, refletir, meditar sobre o Pentateuco, sobre as obras de Kardec, sobre a Revista Espírita, que é um livro, uma coleção maravilhosa que Kardec deixou para nós estudarmos. Então nós temos que estudar o Espiritismo, mas também ler a Bíblia. Principalmente nesse final dos tempos que nós estamos vivendo agora, Mateus 24, Daniel 7, Apocalipse, lê tudo, gente. Vocês vão perceber que tem alguma coisa estranha acontecendo. Eu tenho uma determinada idade que eu não vou dizer, nem mostro aqui. Nem que eu desencarnar aqui, eu vou falar a minha idade. Não adianta perguntar. Mas eu tenho uma idade que eu nunca vi o que está acontecendo hoje no mundo. No mundo que está acontecendo. Nunca vi. Algumas coisas muito estranhas estão acontecendo e eu chamo vocês a observarem. Observe o que está acontecendo no mundo. Saiam um pouco do nosso umbigo, que a gente gosta de ficar olhando para o nosso umbigo, né? Nossa vidinha. A minha vidinha, cuidado. Porque as coisas estão acontecendo em volta e nós temos que ficar o que como cristãos? Atentos ao que está acontecendo. Atentos às mensagens de Deus. Deus transmite essas mensagens através de sinais. Sinais, às vezes, astronômicos. Como assim? A Bíblia, gente, é repleta de sinais astronômicos. Aqui ela cita determinados sinais, e aí, quando tem esses sinais nos céus, que a gente nem olha que em São Paulo tem condição, poluição, né? A gente não consegue ver, mas quando a gente vê os sinais do céu, a gente tem que prestar um pouco de atenção aos acontecimentos que são relatados aqui da Bíblia, principalmente nas profecias. Nas profecias bíblicas. Mas não era isso que eu ia falar para vocês. Alguma coisa fez com que eu falasse isso para vocês. Talvez para quê? Para a gente ficar mais atento. Prestar mais atenção. Abra a sua percepção. Abra a percepção às pequenas coisas. Abra a percepção ao mundo. Comece a se inteirar com o mundo. Não é só os problemas do Brasil, da sua casa, não, é do mundo. De Jesus, do mundo. Jesus é nosso governador, do mundo. Então aqui, nessa carta que eu escolhi hoje, que é a carta Filipenses. O que era Filipenses? Filipenses era uma igreja. O que é uma igreja? Será que é um templo construído, né?
né, medieval, aquelas igrejas tão lindas, que eu acho lindas, maravilhosas. Sabe o que é isso? Não. A igreja somos quem? Nós aqui no centro espírita, mas aqui não é espírita, mas aqui igreja tem o sentido de reunião de pessoas. Nós aqui no nosso centro espírita somos o quê? Uma igreja. De quem? De quem é essa igreja? De Satanás? Será que é de Satanás? A igreja de quem aqui? De Jesus. É uma luz que tem aqui no nosso bairro, que está iluminando todo esse bairro. Quem ilumina esse centro? Que é uma casa de quem? De Jesus. De Deus. Dá para entender? Como a gente está? Por que vocês buscam aqui? E eu também. Por que nós estamos unidos aqui? Porque somos uma igreja. É um grupo de pessoas que acreditam no Cristo. Senão não estaríamos aqui. E aí, Filipenses era uma igreja. Que Paulo passou por lá, fez essa igreja. E o que estava acontecendo nessa igreja? É como se Paulo tivesse passado. Sabe quem é Paulo? Paulo, na realidade, Paulo, ele é um apóstolo do Cristo. Ele que levou as palavras, a boa nova para muitos lugares nas suas viagens. Ele que teve uma interpretação daquilo que Jesus falou, teológica. É o primeiro teólogo cristão. Ele começa a interpretar o que Jesus falou. Não significa que ele esteja totalmente certo, nem totalmente errado. Mas ele vai interpretar o que Jesus falou nas suas cartas. E Paulo passa por esse lugar, vai levar isso. Paulo é aquele. Meu Deus, como eu queria que isso acontecesse comigo, qualquer hora dessas, né? Mas o Paulo estava naquela de perseguição a cristão, porque ele era um fariseu, muito renomado no seu tempo. Ele perseguia os cristãos. Quando perseguia, o que ele fazia com a perseguição de cristão? Matava. Paulo era esse. Que não era Paulo, chamava-se Saulo. Aí só um lembrete. Uma pergunta que não quer calar. Será que hoje continuam perseguindo cristãos? O que vocês acham? Sim. Continua. Continua a perseguição dos cristãos no mundo. Mais de 200 milhões de cristãos são perseguidos no mundo. E vai aumentar? O que vocês acham? Sim. Por quê? Lembra que estamos no final dos tempos, Apocalipse diz isso. A perseguição do quê? Aqueles que acreditam no Cristo. Será que você está preparado hoje para isso? Ser perseguido? Sem renegar o Cristo? Porque naquele tempo lá do século I, ninguém renegava não. O pessoal entrava no Coliseu para ser comido pelos leões. Era o divertimento da época. Olha como o ser humano é bom. O divertimento da época era ver o outro sendo comido pelos leões. Eles entravam como? Cantando, louvando ao Senhor. E é o modo. Será que nós estamos assim nessa situação? Então, Jesus, vamos pensar. Porque se nós estamos nessa modificação, pode vir uma perseguição aos cristãos. Sabe que se houver essa perseguição ao cristão, o que a gente pode fazer como cristão? Orar. Ler a Bíblia, livros de Kardec, e reunir em pequenos grupos escondidos como os cristãos do primeiro século. Onde eles se escondiam? Você sabe onde eles se escondiam para falar sobre o Evangelho? Catacumbas. Nas catacumbas. E por que o cristão é perseguido? O cristão é perseguido porque ele está no mundo, mas ele não é do mundo. Ele tem uns conceitos diferentes do mundo. Como é que é o mundo? Essas petições que tem aí, cheias de petições, né? Como é que é o mundo? O cristão é diferente, porque ele entendeu a mensagem, ele se reformulou e ele está seguindo um outro caminho. É muito perseguido quando você mostra alguns sinais de honestidade, de valores, né? De tolerância.
Aí parece que o pessoal faz o quê? Persegue, o cristão é perseguido. Então Paulo, voltando a Filipenses, tem essa igreja. E essa igreja, o que estava acontecendo com ela? Alguns da igreja, alguns deles lá, estavam se achando o quê? Perfeitos. Estavam começando a se achar perfeito. Eu sou perfeito. Ué, será que nós também não nos achamos perfeitos? Eu acho que a gente se acha assim. Quando a gente se acha perfeito, a gente começa a criticar o outro. Tinha um expositor, que eu não sei se ele vinha aqui, mas era muito querido, muito meu amigo, chamado Manolo Quesada. Não sei se já viu. O Manolo, ele contava uma história que eu adorava quando ele contava isso. Ele contava que as pessoas elas andam com duas mochilas. Uma mochila na frente, que são as suas qualidades. E uma mochila nas costas, que são os seus defeitos. Então o que a pessoa faz? Ela só consegue enxergar o quê? Como isso é maravilha? Não é? Qualidades. Mas quem que os outros enxergam nela? Os defeitos. Porque o outro vê a mochila das costas. Tá? Todos nós temos qualidades e temos defeitos. O que é defeitos? Defeitos egóicos. Defeitos egóicos, orgulho, vaidade, maledicência, inveja, essas coisinhas básicas do ser humano. Ganância, coisinhas básicas, né, que nós temos que combater. Então aí, lá em Filipenses, o pessoal estava se achando perfeito. Aí Paulo, ele vai dar um conselho para eles. Ele vai falar assim, ó. Ele vai falar. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. E eu vou explicar e ele continua. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para que estão diante de mim. Isso está em Filipenses, capítulo 4, versículo 12 e 13. O que é isso? Paulo, sabe corrida? Alguém já correu? Atletismo? Já fizeram alguma corrida? Quando a gente está correndo, se a gente olhar para trás, o que acontece com a gente? A gente vai perder a corrida. Porque se eu começar a olhar para trás, começar a ver se está vindo jeito, se está acontecendo lá, eu não chego aonde? Na minha meta, que é o quê? Ganhar a corrida. Então o atleta, ele está totalmente o quê? Direcionado à meta. E Paulo fala isso, que a meta de Paulo era o quê? A perfeição. Não é que ele já era perfeito, mas a meta dele era buscar a perfeição. Mas que perfeição? A perfeição do Cristo. Porque Cristo foi o Espírito mais perfeito que nós tivemos aqui no planeta. Então Paulo, por entendimento, ele não conheceu Jesus, ele viu Jesus na estrada de Damasco, que eu não contei para vocês. Paulo estava perseguindo cristão, estava na estrada de Damasco, quando aparece uma claridade, que era a luz interior de Jesus. Você imagina o que é isso, né? Eu fico aqui e não consigo nem imaginar o que é isso. Porque a claridade da luz interior de Jesus, o que fez com Paulo? Deixou Paulo cego. Depois recuperou a visão. Justamente daqueles que ele ia perseguir. Né? Então Paulo ia... E ali, quando ele tem esse encontro com Jesus, o que acontece com ele? Saulo, que era perseguidor de cristão, mudou para Paulo, que leva o cristianismo para todo lugar, que ele entendeu. Só que ele ficou 30 anos, gente, combatendo o quê? Ele mesmo. 30 anos que ele fala, combati o bom combate. Com quem? Com o outro? Não, com ele. Para quê? Para tentar chegar aonde? A meta do corredor, que é Jesus. E nós? Como é que nós temos que fazer? Eu acho que
Só vou dar um conselho. Como diz minha avó, se conselho fosse bom, a gente cobrava, né? Se conselho fosse bom, cobra, mas não dá para cobrar. Porque às vezes a gente fala e o pessoal, o que acontece? Sabe, Jesus, olha, na época de Jesus também acontecia isso. Quem tem ouvidos que ouça, porque a pessoa está, às vezes, aqui, mas não está aqui. Eu não sei onde ela está. E ela não está ouvindo. E o que é ouvir? É ouvir você entender o que está acontecendo e transformar a sua vida. Então, desde o tempo de Jesus já está tentando falar, desde os profetas que eles estão avisando, e as pessoas elas não conseguem entender. É difícil. Então, o que nós temos que entender? Que nós temos que ter como meta na nossa vida o quê? A perfeição. Não é que nós vamos ser perfeitos, que nem os filipenses estavam achando que já eram perfeitos. Não. Nós temos como meta chegar lá. E para isso, são 3 coisas que a gente poderia estar fazendo. A primeira delas, como diz Santo Agostinho na Codificação Espírita, questão 919 e 19a. Conhecer a quem? O outro? Conhecer a si mesmo. Eu vou dizer uma coisa a você. Se você está a sua vida tentando conhecer o outro, eu conheço totalmente essa pessoa. Esqueça. Você não conhece essa pessoa. Qual é a única pessoa que você pode ter a possibilidade de conhecer? Você mesmo. Se você acha que você conhece seu marido, tem uma triste notícia para te dizer. Você não conhece. Se você acha que você conhece a sua esposa, triste notícia. Não conhece. E pode passar 70 anos de mãozinha dada. Não conhece. Você não sabe o que tem dentro da pessoa. A gente tem uma capacidade, às vezes, de simulação. Parece que é um camaleão. A gente vai mudando aí conforme a situação. Eu entrei no centro espírita. Vocês viram ali que tinha um armário ali na entrada, né? Todos vocês pegaram a roupa e a auréola. Tem uma roupinha lá, a roupa, com as asinhas de anjo e a auréola. Todo mundo é anjo dentro do centro espírita. Só que saiu daqui, deixou a roupa, esqueceu. E nós temos que ser autênticos em todos os lugares onde nós estivermos. Isso é autenticidade. Então, como é que a gente consegue isso aí, essa perfeição? Primeiro, autoconhecimento. Santo Agostinho chama a leitura do Livro dos Espíritos, questão 919a, 919, que é muito bacana. Se vocês fizerem aquilo, depois dos 60 anos, talvez você já tenha se conhecido. Né? Porque não é de uma hora para outra que você vai se conhecer. Nós somos tomados, às vezes, de reações, não tem aquelas reações inesperadas. Como é que eu consegui fazer isso? Justamente você conseguiu fazer isso por quê? Porque você não conhece você. Se você conseguisse se conhecer, talvez você dominasse mais a situação, as suas emoções, o seu raciocínio. Então a gente é chamado a esse autoconhecimento. Segundo, é trabalho, gente. Quando eu falo trabalho, é trabalho árduo para chegar à perfeição. Árduo. Trabalho diário. Porque eu vou falar, no mundo de provas e expiações, a porta larga que Jesus fala é imensa. Chamando você para ir para o churrasco a terça-feira à noite, tem muita gente. Vem, vamos para o churrasco, vamos lá tomar uma cerveja lá no bar, vamos lá fazer não sei o quê. Tirar você do caminho. É fácil. Num planeta celeste, onde só moram as entidades superiores, a porta larga é o quê? É o bem. É o bem, tranquilo, diferente. Aqui a porta larga é grande. Então, o trabalho para a gente resistir às tentações, é grande, gente, é um trabalho, é uma luta. Andar no bem, vou falar para vocês, andar no caminho do bem é trabalhoso. Porque às vezes dá vontade de você fazer o quê? Largar tudo e ir
lá, não sei para onde que você acha que vai, e fica lá. Né? Longe das pessoas, meio na floresta amazônica, lá no meio, lá jogado. Mas não funciona assim. O trabalho no bem, ele é árduo. Nós temos que trabalhar. Então, conhecer a si mesmo, trabalho árduo e amar a Deus. Você ama a Deus sobre todas as coisas? Amar a Deus e ao próximo. Você sabe esse lema, né? Esse lema não, esse mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento. E ao próximo como a si mesmo. Então a gente tem que começar isso amando a gente. Você se ama? Não é egoísmo, hein? Cuidado para confundir com egoísmo, auto-amor. Auto-amor é uma coisa, egoísmo é outra. Então a gente tem que começar a amar, porque nós somos mais próximos. Então eu preciso me amar bastante. Quando eu me amo muito, eu me conheço, eu me entendo, eu vou saindo e irradiando e eu vou acabar amando o meu próximo. Que é outra criatura de Deus. E amar a Deus por tabela, porque Deus, no nosso nível evolutivo, a gente não chega, a gente não tem entendimento. Iremos ter, lá para frente, muito evoluídos. Nós vamos ver a Deus. É dito isso no livro dos Espíritos. Espíritos superiores, puros como Jesus. Para Jesus, na história de Jesus, ele está em completa ligação com Deus toda hora, em oração. Toda hora estava ligada com o quê? Com Deus. Né? Isso nós vamos ter. Mas nesse nível a gente tem que começar assim. Então, aprender a amar a quem? A Deus. Deus. E aí, o tema dessa palestra, para quem não sabe, chama Recomeçar. Recomeçar. Tudo isso para chegar no tema da promessa. Porque como nós devemos recomeçar? A todo instante nós devemos recomeçar. Não é que janeiro, 1º de janeiro, não. Todo dia nós podemos fazer o quê? Recomeçar. E esse recomeço, eu clamo a vocês que seja com quem? Com Jesus. Com Deus. Com você mesmo, no autoconhecimento. Porque vamos pensar o seguinte, decepções. Alguém aqui já teve decepções? Quem teve, por favor, levanta a mão. Bem-vindo ao clube. Bem-vindo à igreja. Decepções, todos nós vamos ter. Decepções. Problemas com doenças graves, doenças, podemos ter. Alguns têm. Problemas de financeiros, que às vezes cai tudo na sua vida, você perde o emprego, fica sem nada, não sei o que lá. Também temos problemas de traição. Traição, quando eu falo traição, não é só de pessoas assim do relacionamento amoroso, não. É traição de amizade, de família, traições em geral. Nós também temos. Mas nada disso é motivo para a gente sair da vida. Eu vejo muitas pessoas fazendo o quê? Sair da vida. O que é sair da vida? Se suicidar, gente. E aí é um problema. Você já sabe o que acontece com o suicida. Ou querem que eu conte? O que acontece com o suicida? Porque o suicida, ele está fazendo o quê? Saindo da vida. Contra quem? A vontade de quem? É um crime perante a lei de Deus imenso. Mas o que acontece com Deus? Deus é total o quê? Misericórdia. Olha que engraçado Deus. Deus, você pode fazer tudo o que quiser, né? Seguir o caminho errado, entrar em por coisas tortuosas que eu nem quero citar. Também essa coisa de drogas, de vícios, também a gente tem a oportunidade de fazer o quê? Recomeçar e não sair da vida. Eu já vi muitos sair. Né? E Deus, ele dá oportunidades novas para a gente. Quem é que não dá oportunidades novas para a gente? Os outros seres humanos.
que às vezes fazem o que conosco? Não nos perdoa. E às vezes tem esse ser humano também, que é você mesmo, que faz o quê? Não se perdoa. Então, o que Jesus veio falar muito no seu evangelho é o quê? Ao perdoar. Perdoar quem? A você mesmo, no outro. Então, Deus, Ele não perdoa porque Ele não é atingido por isso. E Ele é total misericórdia. Ele dá outra oportunidade, que é outro quê? Encarnação. Outra vida. Começando tudo do zero, sem você saber nada. Apagou tudo e você vai começar. Com quem? Na sua família. Com aquele seu inimigo. Sabe aquela pessoa difícil da sua vida e na sua família? Não tem uma pessoa difícil? Pois é. O que você andou fazendo para ela na outra encarnação? Porque nessa ela está na sua família. Para você aprender o quê? Ter tolerância, paciência, aguentar. Até fugir, né? Deus não aguenta fugir. Distante. Né? Deus é misericórdia. Então essas pessoas fogem da vida, se suicidam. O suicídio, o que acontece? Cada caso, vocês têm que entender, é um caso. A minha vida, minha história de vida é diferente da dele, da dela, de cada um de vocês. Cada um tem uma história de vida. Então cada caso é o quê? Um caso. Cada um vai ser analisado como? Individualmente. Senão Deus não seria justo. Então, cada forma de suicídio tem uma razão. Às vezes teve influência de outras pessoas, teve obsessão, e outras coisas que acontecem. Muitos deles, o que vai acontecer? Muito sofrimento. É relatado para nós em muitos livros, em muitas voltas de espíritos comentando isso. O espírito fica ligado ao corpo. Ligado ao corpo muito tempo. E fica na consciência como? Remoendo aquele momento. Eu não sei se você já fez alguma coisa errada, acho que não, né? Ninguém aqui erra. Mas sabe quando a consciência ela fica relembrando? Então vamos supor, um suicida que se jogou na frente do metrô. O que ele vai ficar relembrando lá na consciência dele, lá no plano espiritual? Essa cena dele se jogando na frente do metrô. Quanto tempo? O tempo que ele deveria estar aqui ainda. Mais ou menos isso. Relembrando aquele instante. Né? Então o suicídio é um negócio bem desagradável. Quando alguém, familiar nosso, desencarna, um suicídio, um amigo, uma pessoa que você conhece, o que nós devemos fazer? Outras religiões afastam tudo. Tem religião que nem enterra no cemitério da religião, pra vocês terem ideia. Né? Nós espíritas não pensamos assim. O que a gente pensa? Vamos orar mais para o suicídio. Orem mais para o suicídio. Aliás, orem para aqueles que desencarnaram. Orem para aqueles que desencarnaram. Pensa você. Você desencarnou. Está lá no mundo espiritual em sofrimento, em apego, você é muito materialista, ligado às suas coisas materiais, aos bens materiais, aí está pegando. Será que você gostaria que alguém estivesse orando por você lá no mundo espiritual? Ou não? Sim. Não, ninguém da minha família ora por mim. Tem ninguém pensando em mim. Como é que você se sentiria? Se ninguém da sua família, ué, eu achava que eles me amavam. Mas ninguém ora por você. Por isso, ponha-se no lugar de quem desencarnou. Vamos fazer o quê? Oração para aquele que desencarnou. Está entendendo? Porque ele vai receber isso, vai ajudar no desenvolvimento dele lá no mundo. E nós aqui? Nesse recomeço, apesar de todas essas coisas, nós somos chamados a recomeçar. Isso é oportunidade que a gente tem. E a gente pode recomeçar em qualquer idade. Ah, eu já estou velha para recomeçar. Não. Qualquer idade nós podemos recomeçar, principalmente com Jesus. Ah, mas eu nunca tive isso aí. Agora é o momento. É o chamamento. Para você o quê? Se reconectar com Jesus. Lembre que nós estamos no final
dos tempos. E uma das armas que nós vamos ter por tudo que nós vamos passar. Vocês estão preparados para isso, gente? Vocês estão preparados para o pior? Vocês se preparam para o pior? Então, eu vivia dizendo isso, mas ninguém acreditava em mim. Me sentia lá Isaías, sabe? Profeta. Isaías, Malaquias, Ezequiel, eu vivia avisando. Então, se prepare para o pior. Porque se o melhor vier, você está o quê? Preparado. Eu vivo dizendo isso. O que é você se preparar para o pior? O que é pior, gente? Pode acontecer aí para vocês. Vamos ver? O que é pior? Porque nós vamos ter que saber recomeçar em todos os momentos, né? Recomeço não é o ano de 2023, é recomeçar com Jesus. Se nós temos a fé em Jesus, a fé em Deus, principalmente, que a nossa vida está pautada no que Deus quer, não o que eu quero, é como Paulo agia, já não é mais, não sou eu mais que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Olha que modificação de caçador de cristão a grande divulgador. Então, é quando às vezes a gente fica assim, eu não quero isso. Mas será que é a vontade de Deus que você está fazendo? A gente tem que se perguntar. Será que esse caminho que eu tenho que seguir é a vontade de Deus? Como que eu faço isso? Oração. A oração tem que estar em todos os momentos da nossa decisão. Nós temos ainda o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? O poder de escolha. Para onde eu vou? O homem tem isso. Eu escolho para onde eu vou. Eu tenho que ter a liberdade de escolher entre as coisas da minha vida. Dá para entender? Deus nos deu o livre-arbítrio. A oportunidade de nós escolhermos. E o que você está escolhendo? Será o que você está escolhendo na sua vida está em consonância com a vontade de Deus? Eu, particularmente, não ia estar falando isso agora, mas às vezes eu fico assim, meu Deus, é uma oração. Será que é esse o caminho que o Senhor quer que eu siga? Eu não estou entendendo, porque às vezes a gente não entende. Você entende Deus? Às vezes não. Deus faz umas coisas que você fala assim, meu Deus, o que é esse caminho aí que está abrindo, que é um negócio esquisito? E então aí você tem que parar, fazer uma oração e perguntar, Deus, será que é esse o caminho que o Senhor quer que eu siga? Se é a sua vontade, que seja feita. Não é para ser feita a vontade de Deus, não a minha. Lembra de uma oração que Jesus ensinou para nós? Está em Mateus 5. Lá em Mateus, o Sermão da Montanha, está lá. O quê? A oração que Jesus ensinou, porque os seus apóstolos não sabiam orar. E viu o Jesus orando toda hora. E eu não sei orar. Aí os apóstolos chegaram para Jesus, Jesus, como é que eu oro? O que Jesus fez? Ensinou a oração do quê? Do Pai Nosso. E lá na oração do Pai Nosso está o quê? Seja feito o quê? A sua vontade, não é a minha. Quando a gente faz a nossa, às vezes a gente faz o quê? Se perde, gente. Entra em erro total. Porque a gente não faz a vontade de quê? De Deus. Então, nesse momento, onde as coisas só tendem a piorar, mas Tereza, você está falando isso no começo do ano para a gente, que esperança da Pandora você está me dando, mas a gente está preparado. Minha avó, eu uma vez fui num centro espírita e falei isso. Aí o senhor, poxa Tereza, mas se você pensar em coisa ruim, vai acontecer, você não é isso. Expliquei para ele. Minha avó, que era muito sábia, uma senhora antiga, ela dizia uma coisa, um ditado antigo que a gente tem que prestar atenção. É melhor o quê? Prevenir. Minha avó falava isso. Minha avó me ensinava muitos desses ditados e era interessantíssimo. E a gente deixou de lado, a gente tem que prestar atenção. Então, o que é pior agora? Vocês já pararam para pensar o que pode ser pior agora? Não, o que pode ser pior? Será que pode ser pior? Ninguém tem comida? Pode. Será que pode ser pior isso? Não tem comida? Já pararam para pensar isso?
Você pode ir lá no supermercado, ter até R$ 20 para comprar as coisas. Mas não tem. Já pararam para pensar isso? Você está me dando nervoso agora. Já para. O que a gente tem que fazer? Dá para entender? Se a gente não tiver comida no supermercado, como é que a gente se prepara? Vocês já pararam para ver como é que você pode se preparar? Tem mais coisas, gente, mas a gente tem que estar preparado para quê? Nós cristãos temos que estar, quando eu falo espírita, cristão, né? Temos que estar preparados para quê? Para tudo. Vamos dar um outro exemplo. Tem uma coisa que pode ser ruim também? Que pode acontecer? Acabar a luz. De São Paulo. Já passou? São Paulo inteira sem luz. Ah, mas é impossível. Alguém disse que é impossível? Pode acontecer? Acabar a luz em São Paulo por 15 dias. O que acontece na cidade? Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês estão preparados se acabar a luz? Vocês sabem que tem uma... Vou até sair daqui quando está baixinho, né? Quem sabe tem um lugar, né? Mas nas profecias marianas de Maria, da qual eu sou devota total de Maria, porque comigo tive um encontro místico com Maria, que não dá para contar agora aqui para vocês. Eu não tinha esse vínculo com Maria, mas a partir desse momento místico, né, esse momento mediúnico, falando aqui de espiritismo, que alguns podem ser católicos, por isso eu estou usando dois termos, né? Mudei completamente. Maria, tem as profecias de Maria. Tem as profecias de muitos profetas, inclusive está na Bíblia, de algo chamado 3 dias de escuridão. Alguém já ouviu falar disso? Final dos tempos. Só que a gente, nós podemos passar na escuridão. Aí, vocês já falaram o que pode acontecer? O que pode acontecer se não tiver mais luz, gente? Você pode sacar dinheiro do seu banco, do seu caixa eletrônico? Não. Ah, eu tenho caixa eletrônico. Ninguém vai usar celular? Esse celular aí também vai cair a internet, você vai entrar com o celular, você tem telefone com fio na sua casa, aquele que você não usa para nada. Você está entendendo? As coisas que você já pensaram, que as coisas podem piorar. Ué, mas as coisas não pioram, Tereza. Você tem que ter... Não, mas a gente está o quê? Melhor se prevenir. Então, o que eu devo ter lavadinho na minha casa? Uma lanterninha solar. Umas velas dentro aí, de cera, né? De cera de mel, de abelha. Já ouviu falar dessa vela maravilhosa? Cera de mel, umas velas. Uns fósforos. Eu digo que as coisas, gente, aconteçam amanhã. Não é amanhã. As profecias, elas são engraçadas porque não é para amanhã. Não há coisas para acontecer, mas a gente tem que estar o quê? Preparado. Podemos armazenar alimentos? Podemos. Aprenda como fazer. Armazenar. No tempo da minha avó, antigamente, né? Eu lembro que eu era criança, tinha o quê? Dispensa. Não sei se é quando vocês eram crianças, na casa da avó de vocês, tinha isso. Era um lugar, e era engraçado porque eles não tinham, era banha de porco. Né? Tem umas coisas engraçadas que tinha. Mas a gente devia pensar, naquele tempo da avó da gente, a gente tem uma dispensa. A gente guardava algumas coisas, né? Talvez esses 15, 20 dias que possa eventualmente acontecer. Ué, pode acontecer? Pode. Pode não acontecer? Pode. O que vai acontecer? Vai ter o alimento para comer. Tudo bem? Eu só estou dando umas ideias para vocês, mas Tereza está trazendo isso para nós, a gente tem que pensar em tudo. E a gente tem que estar preparado para tudo que vier. Nós cristãos,
na época desse negocinho que apareceu, né? Acabou o centro espírita. Não podia mais estar junto. Não podia estar junto à família, não podia estar com coisa aqui. Coisa esquisita, né? Coisas estranhas. E aí a gente teve que recorrer ao quê? A internet, não foi? Não fizeram aqui, não estão usando ali? A internet para levar a palavra? E aí, se não tiver internet, não pudesse permitir o centro espírita? Vou deixar vocês pensando. Então, beleza, você agora fez a gente renascer em Cristo de outra forma. Por isso, cada um dentro de casa tem que ter a sua Bíblia para leitura, tem que ter os seus livros para leitura, o Evangelho segundo o Espiritismo, os livros de leitura, para você não ficar desesperado. Meu Deus, olha o que eu faço. Leia, ore, medite. Não posso falar mais. Medite, pense em Jesus, reflita em Jesus. Isso é uma salvação para nós. Senão vai acontecer o quê? Vai querer sair do quê? Da vida. Né? Se precisar aí sair da vida. E ali vai ter um problema onde? Porque parece que a pessoa vai achar que acabou o problema. Não, só começou lá no mundo espiritual. Eu nem vou contar mais. É um livro. Não vou falar desse livro porque ele é muito pesado. Eu já estou pesando aqui também essa palestra. Né? Mas é um livro muito pesado para leitura. Mas ele fala disso no suicídio. A gente tem que tomar cuidado. Muitas pessoas estão fazendo isso. A gente tem que ter fé, a esperança, acreditar plenamente, confiante em Deus e em Jesus, que nada acontece sem a permissão de Deus. E se nós estamos passando por determinada situação difícil, é porque deveríamos estar passando mesmo. Alguma coisa atrás. Às vezes coletivo. Então, gente, fiquem com Deus, pense em Deus. Deixei vocês preocupados agora. Vocês nunca tinham pensado nisso? Não. Eu fui quase expulsa do outro centro espírita quando a gente começou a falar isso. Mas você está fazendo maus pensamentos para as pessoas. Não. Estou prevenindo. É melhor prevenir do que prevenir. Pensamento ruim a gente tem que tirar fora mesmo. Sim. Uma vez, há muitos anos atrás, eu fiz uma palestra com Jesus como Senhor, e ele dizia assim, ele disse, né, que ia chegar o tempo que as pessoas iam ter condições de ter as coisas, mas não poderiam usá-las. Ia ter que ficar dentro de casa, que nem foi um iPhone, um relógio de ouro, porque se você sair com tênis, vão ser roubados. E chegou esse tempo. Nós estamos, E eu nunca me esqueço disso. nós estamos no tempo do final do tempo. Então, eu não tô dizendo, mas Talvez aí a gente não vai poder sair à noite. Talvez era legal que a gente tivesse um terreninho. Alguém tem um terreninho aí? Sim. Um terreninho fora aí para plantar uma. No tempo da minha avó, ela tinha dentro de casa o quê? Não sei se vocês moram em casa, né? Mas ela tinha o quê dentro de casa? Uma horta. Uma horta. Minha avó, ela sustentou os filhos com uma horta dentro da casa. Qual era a plantinha que tinha lá? Alface. Eles comiam alface, porque não tinha comida. Naquele tempo lá, na crise de 29, já ouviu falar isso? Crise de 29, foi um negócio muito. Então ela tinha uma horta. Ela tinha o que dentro de casa? Um poço. Outra coisa que eu não falei para vocês, para deixar vocês mais estressados. Não, acho que se acabar a água. Não sei quem é que vai e o galerão de 40 graus. Você entendeu como é que é? Um poço. Sabe aquela energia solar é cara, né? Energia solar é bem cara. Mas também é interessante a gente ter uma energia solar. A gente ser, como é que eu posso dizer para vocês? Autossustentável. O que é autossustentável? Eu sozinho me sustento. Eu não preciso de ninguém. Eu tenho umas galinhas. E agora sim. Eu quero logo um pequenininho para ter umas galinhas, um
igreja, mas eu não tenho condição de fazer isso. Mas penso que você pode fazer. Se vira para alguém, tem que nos virar, gente. E nós estamos indo para o final dos tempos, as coisas elas têm problemas aí. Eu queria dar uma boa notícia, né? A boa notícia é que todos nós podemos nos renovar. Renove-se com Jesus. Uma boa noite a todos. Graças a Deus.